Então, pessoal, eu falei que ia mandar um vídeo para vocês ensinando como é que encontra o F tabelado na tabela de F, né? Que a gente tem o F tanto a 5% quanto a 1%. Então, vocês vão encontrar esse F tabelado lá na página 222 a 224. Vejam a descrição em cima da tabela, que vai estar lá. Tabela de F, que é de Fish, a 1% e a 5%, tá certo? Então, vocês têm que ter a apostila em mão para saber realmente os valores, tá bom? Eu peguei uma tabela da internet mesmo. Talvez os valores não estejam semelhantes com a tabela, mas segue o mesmo critério para procurar o F tabelado na tabela, tá certo? Então, entenda como procurar, porque vocês vão estar no caminho certo para encontrar esse F tabelado, tá? Então, eu trouxe para vocês o exemplo da aula anterior, onde o pesquisador testou diferentes cultivares de guaraná, né? E tendo como variável a resposta a produção. Então, o que o pesquisador queria? Vamos relembrar. Ele queria saber, né? Ele testou diferentes cultivares porque ele queria saber qual dessas cultivares ia ser mais produtiva, né? Então, ele queria saber qual dessas cultivares teria uma produção maior, porque a produção maior indica, né? Indica a maior lucratividade para o produtor, né? Então, o produtor sempre quer a cultivar mais produtiva, né? Para que ele possa trabalhar e ter uma lucratividade maior, tá certo? Por isso que a variável resposta dele foi produção. Então, eu trouxe a análise de variância do exemplo anterior, para que vocês possam entender que a gente acha o F tabelado através do grau de liberdade de tratamento por grau de liberdade do resíduo. Então, entenda que quando eu coloco 4 vezes 15, eu não estou dizendo que isso é para multiplicar, eu estou dizendo que é 4 por 15, tá certo? Então, eu estou dizendo que eu preciso achar o valor lá na minha tabela através do grau de liberdade do tratamento, que é 4, por grau de liberdade do resíduo, que é 15, tá certo? Então, por isso, 4 por 15. Ninguém multiplica, tá certo? Que agora vocês vão entender como achar isso na tabela. Olha só. Então, a gente tem aqui a tabela de F no nível de 5% de probabilidade, né? Lembrando que esse 5% de probabilidade, isso quer dizer 5% de probabilidade de erro, tá? Então, nessa tabela, Fish, ele considera, Fish foi o cara que elaborou essa tabela, né? Então, ele considera que um experimento que é significativo a 5%, isso quer dizer que ele tem 95% de credibilidade de acerto, ou seja, que esse experimento tem resultados confiáveis, né, ao nível de 95%, tá? E apenas tendo 5% de probabilidade de erro, tá bom? Então, é um nível bem baixo de probabilidade de erro, tá? Que a gente pode observar aqui através dessa tabela. Então, a gente sabe que para encontrar o F a 5%, né, que eu já coloquei até o resultado aqui, a gente precisa achar através do grau de liberdade do tratamento por grau de liberdade do resíduo, que deu 4 por 15. Como é que a gente acha? Então, na linha, pessoal, a gente tem grau de liberdade de tratamento. Então, esses valores aqui na linha são meus graus de liberdade de tratamento. Na coluna, na vertical, na verdade, a gente tem grau de liberdade do resíduo. Então, toda essa linha aqui, né, na vertical, significa os meus valores para grau de liberdade de resíduo. Ora, se grau de liberdade é 4 e grau de liberdade do resíduo é 15, ó, eu vou ter que cruzar essas duas informações. Como é que eu cruzo? Eu observo a minha coluna de grau de liberdade de tratamento e cruzo
com a minha linha de grau de liberdade do resíduo, que vai dar 3,056, tá? Então, é isso. Quando eu vou falar para vocês procurarem o grau de liberdade do resíduo, ou o F tabelado, a 5% e a 1%, vai seguir esse mesmo critério que eu estou falando para vocês. O que vocês devem observar são os valores de grau de liberdade do tratamento e grau de liberdade do resíduo. E assim vocês vão fazer esse cruzamento entre coluna e linha e vão achar o valor observado através do grau de liberdade do tratamento e grau de liberdade do resíduo. Eu não trouxe a tabela de F a 1%, porque segue o mesmo critério para 5%. Então, da mesma forma que vocês acharem o F tabelado a 5%, vocês vão encontrar a 1%, tá bom? Então, segue o mesmo critério, tá? A mesma dinâmica, não vai mudar nada, tá bom? Então, era isso. Espero que vocês tenham compreendido.